Salve, rapaziada. Hoje eu vou dizer pra vocês sobre o dia que eu fui até o Parque Barigui. Eu, meu amigo Carlos e meu amigo Ria combinaram bem antes, assim, tipo, uns 2 dias antes. O Parque Barigui da minha casa, mais ou menos, deixa eu ver, deve ser mais ou menos uns 22 km. A gente não pegaria sol, que é uma das coisas mais importantes que tem. E a gente iria cedo e chegaria bem cedo, além que a gente conseguiria aproveitar muito mais o parque. Vamos supor, se a gente fosse sair daqui umas 4 horas da manhã, a gente ia chegar lá mais ou menos umas 6 horas da manhã e ia aproveitar muito o parque, ia gravar bastante coisa, bastante conteúdo, o que de começo era a minha principal ideia. Só que tudo começou a dar meio errado. Começou que a gente foi dormir, eu pelo menos fui dormir umas 1h30 da manhã, junto com o Carlos, e o Gia não dormiu. O Gia foi começar a querer dormir 2 horas da manhã, umas 2h30 imagino que ele tenha conseguido dormir, e ele ficou acordando de madrugada. E, mano, a gente colocou um despertador aqui em casa desde, tipo, das 3 horas da manhã. Daí bateu 3, 4, 5, 6 e 7 horas da manhã. Carlos acordou 5 horas da manhã. Só que ele, em vez de simplesmente bater na porta do meu quarto e me chamar, avisando que estava perto do horário e que a gente já estava atrasado, ele voltou a dormir. Acho que umas 7 horas da manhã de novo eu levantar, sei lá, não sei o que aconteceu. E eu acordo com o gato berrando muito e com o despertador e muitas coisas acontecendo. E eu vejo que eu tô, tipo assim, umas 3 horas atrasado. 7h15 eu mandei mensagem pro Ria, ele ainda estava acordado. E ele falou que provavelmente não iria mais, porque pelo horário que a gente tinha marcado, muitas coisas poderiam dar errado por a gente ir muito tarde. Além que ele não tinha dormido nada, ele tava fudido. Então ele não ia conseguir aguentar provavelmente o caminho todo, que são 22 km, pra gente que não anda de bike, que a gente que não costuma fazer esse tipo de coisa, ia ser bem puxado. E tipo assim, eu e o Carlos só tomamos um café, literalmente só um café. A gente foi buscar a bike no Ria e a gente enrolou para um caralho. Então a gente saiu lá da casa do Ria tipo umas 8h10. Zé Mamoga! 8h10. E era pra gente ter saído 4 horas da manhã. Saído daqui. A gente ia acordar umas 3h30. E a gente saiu 8h10. Então a gente chegou lá, literalmente umas 10h45, 10h50 mais ou menos, no parque. E só o caminho de ida é muito fudido. Pra quem conhece Curitiba sabe como que é fudido o caminho e como é transitado, como tem carro nas ruas e tipo só tem como ir pelas ruas. A gente ia pela rua, só que grande parte do momento os caras, numa descida gigantescas na rodovia, os caras começaram a fazer muita pressão psicológica na gente gratuita, sendo que a gente tava literalmente assim, isso aqui do meio fio, tá ligado? E tinha um espaço enorme, era uma pista enorme, e os caras começaram a se aproximar absurdamente do nosso lado, e só pra faixa do nosso lado, e começaram a buzinar e acelerar a gente, tá ligado? E tipo, do nada, aleatoriamente, então a gente teve que voltar pra calçada e ficamos com um cagaço. Mas Curitiba, mano, Curitibano é foda. Curitibano é foda, bicho. Então, o que acontece? A gente, graças a Deus, com muito sufoco, com calor maldito, porque era um dos motivos que a gente não queria ir tão tarde, porque ia fazer muito sol no dia. Só que tá tudo bem, rapaziada. A gente chegou no parque, só que eu estava morrendo de fome no parque. O cara tinha levado dois biscoitos recheados, 2 pacotes de biscoito recheado, e a gente não levou nem água. Na verdade a gente não ia levar água, mas no final a gente conseguiu pegar uma garrafinha, corria, e aí a gente foi levar água. Isso porque o idiota aqui esqueceu de colocar água na geladeira também, então eu falei, mano, melhor pegar no Ria e do que simplesmente pegar água quente pra pedalar onde já tá quente, onde a gente vai pedalar pra cacete. Mas assim, o caminho de ida até que não foi tão ruim, apesar de ter algumas partes que assim, na hora de subir a bicicleta simplesmente caiu a corrente 2 vezes em 2 subidas, então F, mano. Mas no final deu tudo certo, tá ligado?
Gato filho da puta. Não aproveitamos muito o parque, a gente parou lá. Eu fiquei literalmente uns 5 minutos parado decidindo onde que a gente ia ficar. E quando a gente acabou decidindo... a gente só ficou literalmente na frente onde a gente já estava. Que era um lugar que tinha sombra e era fácil assim. Então, no final, a gente só pegou, puxou o celular e começou a mexer nas redes sociais. E esquecemos completamente que tinha um fodendo parque gigantesco aonde a gente queria chegar. E o que era o objetivo da gente chegar, tirar foto, gravar e fazer um monte de conteúdo ou algo do tipo. Como a gente não tava com o Ria, parece que o espírito da parada morreu, tá ligado? Depois a gente foi num restaurantezinho, comemos um lanche. E daí a gente foi voltar. E na volta a gente decidiu fazer alguns caminhos um pouco diferentes, que seria um pouquinho mais rápido. Tem muita descida na volta, só que até chegar na descida, no caminho que a gente pegou, tem subida pra cacete. Rian, a gente acabou de vir por aqui. Tinha uma leve subidinha ali, sabe? Pequenininha. Bem pequenininha, Pia. E eu fui de meu joelho de novo, eu tô sentindo ele doendo agora. E esse é o caminho mais melhor que tem, porque ele é o mais rápido. Só que não vai ser tão rápido que nem é no GPS, porque ele não falou que tem o tamanho dessa porra dessa rua. Dela, sim, grande parte dela, tipo, na primeira subida a gente já teve que descer da bike e ir andando, e depois ir na bike e tal. Como tava bem trânsito, tem bastante caminho complicado nesse caminho que a gente tava indo. Quer dizer, tinha bastante rua complicada nesse caminho que a gente tava indo. E, mano, tava até aqui indo tudo bem, a gente tava indo vendo o GPS, a gente tava até em cal, a gente chegou a se ligar pra conseguir se comunicar melhor, porque durante né, andar de bike assim, distante, com trânsito e tal, é difícil de ouvir um ou outro. Muito parte do caminho o Carlos estava tendo muita dificuldade porque a bicicleta dele simplesmente não tem amortecedor, o que é normal, mas é triste isso. Porque quando eu tava fazendo uns caminhos bem de boa com a bike do Ria, por causa que ela tem amortecedor, tava subindo pela calçada e etc, eu estava muito tranquilo e eu conseguia passar pelas calçadas, naquelas que não tem, né, exatamente um caminho pra descer ou pra subir, etc. Não tem a rampinha, basicamente. Então, tava fazendo bem de boa aquilo lá, mas o Carlos estava literalmente se matando e ele tava tentando aprender mais ou menos como que é o time pra você subir a bike, pra você puxar a bike pra cima. Enquanto eu tava fazendo vários caminhos assim, a gente voltou nesse assunto várias vezes. E a gente comentou alguma parada sobre, mano, imagina se acontece alguma coisa aqui e estraga a bicicleta, vai ser muito foda voltar, né? Porque, né, ninguém tem nada aí pra arrumar bike, ninguém tem suporte, hoje é domingo, péssimo dia, porque nada tá aberto. Não posso dizer que é metade do caminho, mas a gente já tinha andado bastante. Mas o Carlos foi na minha frente, porque ele estava vendo o GPS, ele conhece um pouquinho mais Curitiba. Então eu tava indo logo atrás. Só que o Carlos, como ele foi na frente, ele foi bem na hora que tava querendo abrir um dos sinaleiros. E a gente não sabia, óbvio, não tinha como adivinhar. Então meio que abriu os sinaleiros para começar a ida dos carros. E como tinha um carro muito perto já do Carlos, ele pensou, pô, eu tenho que subir logo a calçada, já que senão o carro vai simplesmente me amassar aqui. Mas não tinha a rampinha para conseguir subir naquela calçada. Isso, inclusive, é uma crítica à porra dessa cidade, que simplesmente você não tem a rampinha para cadeirante. Você quer que o cadeirante faça o quê? Na calçada ele saia rampando, ele saia voando, principalmente em passadas que ele precisaria passar, atravessar uma rua, onde precisava passar pela faixa de pedestre, etc. E simplesmente não existe essas rampas. Não existe erguer o pneu, da empinadinha, para conseguir, né? Já que não tem a rampa, né? Para conseguir atravessar a calçada. Só que ele errou o time. Ele errou muito o time. E ele bateu com tudo o pneu na quina, na quina da calçada. E furou o pneu. Completamente do nada. E eu só consegui ouvir o barulho muito alto do pneu no chão. Eu tava até que relativamente bem tranquilo, porque ainda era cedo. Era tipo 1 hora mais ou menos da tarde. Então a gente tinha tempo ainda de procurar alguém para uma bicicleta. Já, na real, eu falei brincando, não era tua bike não tinha acontecido nada com a tua bike. Na verdade tinha caído, tipo assim, 2 vezes
a corrente dela, mas é por causa da subida, que era muito fodida, eu acho, e ela não tava tancando. E ironias à parte agora, a do Carlinhos, ele foi subir o degrau da calçada e sem querer ele bateu na quina e furou o pneu da bike dele da frente. E a gente tá aqui na bicicletaria, só que tá fechada. E a outra bicicletaria que provavelmente tá aberta é a 5 km daqui, 1 hora pelo menos, a pé. Foda, né? Então a gente foi perguntando no busão se basicamente dava pra levar e falaram que não, falaram que era proibido. A gente passou aqui no tubo e tal, pra ver se dava pra ir de ônibus, né? Se tem algum ônibus que vai com a bike, mas não vai dar não, Pia. Então vai ter que achar alguma borracharia que talvez mexa, ou vamos ter que andar 5 km. Né, Carlão? Até a borracharia, cara. Pra ver se eles arrumam. Até a bicicletaria, Bicicletaria, na verdade. A Tá. borracharia é do lado lá, praticamente. É, os dois estão lá, então se não for um, talvez vá no outro. Mas a gente vai ter que andar 5 km. A gente foi procurar a gente foi procurar uma bicicletaria mais próxima possível. E aqui tava apontando que tava possivelmente aberta e mais perto tava 5 km de distância, o que é 1 hora mais ou menos andando. Voltou do busão de novo e a gente chegou no terminal, então a gente perguntou pra um guardinha. E o guarda falou pra gente simplesmente, né, perguntar pro motorista, o próximo motorista que fosse vir, que seria do ônibus que a gente ia pegar. E se ele poderia levar, pelo menos até o próximo terminal. Vamos lá, esperamos o motorista chegou e ele pegou e concordou, ele entendeu a nossa parte. E como o motorista era muito gente boa, ele pegou e deixou a gente ir levar atrás, mas tem que ter uma grande observação, a gente não atrapalhou ninguém, porque a gente só perguntou porque o ônibus estava vazio e o motorista só deixou porque o ônibus estava vazio. O guardinha se podia, né? Daí ele falou que tinha que ver com o motorista. Daí como o ônibus estava um pouquinho mais vazio hoje, o motorista deixou, mano. O cara é muito bonzinho, velho. Bonzinho assim, tipo, o cara merece um lugar do céu instantaneamente, velho. Daí ele deixou a gente ir até o próximo ponto. Daí a gente se vira, né, mano? Porra, já tá bom demais. Eu não posso dizer o horário nem nada, mais ou menos, quando isso aconteceu, porque eu não quero prejudicar nem o guarda e nem o motorista, porque eu não sei até onde isso seria errado. Então, gente, me desculpa, mas a gente pagou a passagem, a gente fez tudo certinho. Então, beleza, a gente pegou, chegou até um específico terminal, esperou, né, nosso ônibus que tava perto, pra chegar, e ele chegou. E então a gente foi perguntar para o motorista de novo. O motorista não concordou e ele estava bem estressado, tanto que ele tratou a gente de uma forma meio desnecessária assim, tal, mas não vou dar muito detalhes. Só uma observação só, que tinha 2 rapazes que estavam vindo logo atrás da gente e eles fizeram uma simples pergunta se aquele ônibus era o ônibus de algum lugar específico. Porque eles não conseguiram ver a placa do ônibus. Ou como eles também provavelmente não sabiam se aquele ônibus também passaria naquele lugar específico. E o motorista foi bem mal educado, de certa forma. Ele não chegou a xingar, mas ele tratou de uma forma muito mal educada. Boa parte ali eu vi uma placa de bicicletaria. E eu falei, mano, vamos lá ver. E a gente foi procurando as ruas lá. E a gente achou essa bicicletaria e ela tava aberta. O que salvou a gente pra caramba, porque o rapaz conseguiu arrumar a bike do Carlos, arrumou lá, trocou a câmera da bicicleta que tinha estourado pra cacete. E então a gente conseguiu voltar pra casa, só que já era, tipo, tarde pra caralho.